Hoje a Jovem Pan News Curitiba conversou com exclusividade com o deputado federal pelo PL, Paulo Martins, pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro aqui pelo Paraná, inclusive já é o candidato aí do presidente Jair Bolsonaro, já declarou apoio para o Paulo Martins. A gente lembra aqui, o Jornal da Manhã, que da Jovem Pan News Curitiba, convidou os 3 pré-candidatos ao Senado que mais tiveram pontos, apareceram numa situação melhor na pesquisa que foi encomendada pelo Grupo RIC Record TV para participar de entrevistas, né? E aí já tivemos a entrevista do Sérgio Moro e hoje tivemos com exclusividade o deputado federal pelo PL, Paulo Martins. Só para trazer uma informação completa, porque o Paulo era comentarista do Grupo Jovem Pan, né? Respeitando o que prevê a lei eleitoral, o Paulo se desvinculou da Jovem Pan na última quarta-feira, dia 29, que é um dia antes do prazo final para que os candidatos às eleições de outubro então deixassem de participar como apresentadores e comentaristas de programas de TV ou do rádio. E aí conversou na manhã de hoje com o jornalista Marcos Souza. Inclusive, já vou começar dizendo o seguinte, Rivaroli, o Paulo Martins comentou a indefinição do governador do Paraná, Ratinho Júnior, em relação ao candidato que ele vai apoiar o Senado. Então, por enquanto, o Ratinho está quieto, não disse quem apoia ainda, tá um pouco em cima do muro para a questão da eleição presidencial. Já disse que está com Bolsonaro, aguardando em tese uma liberação oficial do partido, né? Que já deve acontecer, porque a gente viu que o PSD já sinalizou que os seus filiados provavelmente vão poder apoiar quem quiserem de forma livre. Mas aí o Paulo Martins comentou essa postura mais silenciosa do governador Ratinho Júnior. Vamos acompanhar o que disse o Paulo. O governador tem o seu tempo, né? O presidente teve o tempo dele, o governador tem o tempo dele, com o cenário local, em que ele vai interpretando esse cenário, vendo as peças, mas essa é uma tendência natural, porque há um alinhamento entre o governo Ratinho Júnior e o governo Bolsonaro, tanto na gestão quanto também nas declarações que o próprio governador deu há algumas semanas, onde ele afirmou que se o partido dele liberar, ele iria caminhar junto com o presidente Bolsonaro, mas a gente tem que aguardar. Eu não sou o cara que fica colocando apoios na boca de outras pessoas. O governador, no momento dele, vai se manifestar e vai justificar a sua opção. Bom, e aí foi perguntado ao Paulo Martins se ele, por exemplo, cogita desistir da candidatura ao Senado, né, e dependendo do cenário que as pesquisas forem mostrando, e se manter como concorrente aí a deputado federal. E aí ele disse que isso por ele não aconteceria de forma alguma, mas que ele não tem como garantir que só tem candidatura 100% assegurada, aquele que manda no seu próprio partido. Então, se ocorresse, seria por uma decisão do partido, não dele, e aí ele explicou exatamente por que ele tem a intenção, né, e aí a meta de concorrer ao cargo de senador. O senador, ele tem mais peso político. O senador é um poder diluído em 80, uma casa diluída em 81 pessoas. A Câmara é uma casa em 513. Então, como quem tem uma visão reformista, a postura de grandes reformas como eu tenho, é mais adequado que esteja numa casa onde você tem mais voz, para ter mais poder de influência do que na Câmara dos Deputados. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é essa situação que eu entendo como emergencial no Brasil, que é você conter o poder judiciário que está usurpando de suas funções, os seus poderes, aliás, usurpando os poderes alheios, inclusive atacando garantias individuais. Existem inquéritos onde o juiz, ele é o investigado, o investigador, o juiz do inquérito. Isso não existe no planeta. Não existe no planeta. E eu vejo o Senado acomodado com essa situação, já que a prerrogativa de avaliar isso é do Senado Federal. Então, sinceramente, com tudo que eu poderia continuar a fazer como deputado, que é muito honrado estar na Câmara dos Deputados e tal, mas vendo gente presa ou fugindo do país porque cometeu um crime de opinião, aquele que não existe, me incomoda demais. E eu quero arriscar, sim, estar no Senado para trabalhar essa situação. Bom, ele também comentou, obviamente, o quadro de disputa ao Senado. Porque vamos falar a verdade, né? A eleição para governador parece se desenhar com mais tranquilidade rumo a uma eventual reeleição de Ratinho Júnior. Estou falando isso com base em recortes de pesquisas eleitorais, inclusive a do Grupo RIC, que trazem o cenário hoje. Óbvio que isso pode mudar? Pode vir um novo elemento que embaralha aí a disputa eleitoral. Mas, no momento, a eleição ao Senado aqui pelo Paraná parece a mais apertada, a mais disputada. E ele também comentou essa situação. Tudo indica que sim, né? O governador já tem uma situação muito mais
cômoda no sentido de que o jogo ficou em torno dele, né? Enquanto ele ainda está, ele é uma expectativa de poder, cumpriu um primeiro mandato, foi muito bem, então tem alto índice de aprovação, logo o jogo fica estável. Enquanto no Senado você tem o Álvaro Dias em fim do mandato, né, já com algum desgaste pelo tempo, o Álvaro está disputando eleições desde 1968 e tal, então cria-se uma expectativa de renovação. Então isso é natural que essa disputa seja mais acirrada. Aí, obviamente, houve também o comentário sobre o resultado da pesquisa feita pelo Grupo RIC nas eleições 2022. A pesquisa do Grupo RIC foi a primeira que trouxe o cenário de concorrência ao Senado com o nome de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça. E no resultado, Sérgio Moro apareceu muito bem colocado. Os números mostram uma situação bastante favorável no momento para Sérgio Moro, que foi até surpreendente para ele, para o partido dele, que é a União Brasil, e também o Álvaro Dias, que tem uma tradição de disputa ao Senado e de vitória em eleições para esse cargo, despontando ali à frente. Aí o Paulo Martins também falou sobre esse recorte que no momento mostram os dois liderando a pesquisa. Pesquisa, eu ouvi vocês falarem antes aqui, é resultado de momento, é método, é uma série de coisas, e a gente já debateu isso várias vezes, né? E os outros dois candidatos, o Álvaro e o Moro, eles são conhecidos por 100% da população. É absolutamente natural que eles larguem, inclusive, do teto deles, porque a pesquisa hoje é um recall. O Sérgio Moro está começando a falar sobre as coisas que ele pensa. Aliás, ele não sabe ainda o que ele vai ser candidato, o que eu acho gravíssimo para quem quer liderar qualquer processo. Porque governador tem uma função e limites, deputado outro, senador outro. Você não saber qual dessas três você vai usar para atingir os objetivos que você quer proporcionar à população me parece grave. Mas tudo bem, isso é uma questão dele. E então eu acho natural que eles tenham esses índices, tá? Eu fiquei satisfeito com o índice que a pesquisa aponta a mim, e agora é trabalhar. Eu já tenho feito esse trabalho já há um tempo, percorrendo os municípios, conversando com a sociedade organizada, né? E a grande massa da sociedade vai olhar para a campanha um pouquinho mais adiante. Quem está olhando agora ainda é muito mais o mundo político do que as pessoas que estão no ponto de ônibus indo trabalhar, indo lutar pelas suas próprias vidas. Bom, além disso, para trazer um resumo aqui, ele fez críticas à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, diz que trabalharia de maneira intensa contra um eventual governo, novo governo, né, do ex-presidente Lula, caso seja eleito em outubro, e também falou sobre o peso do apoio do presidente Jair Bolsonaro à sua candidatura, diz que é uma afinação muito importante porque mostra, né, exatamente o tipo de pensamento político que ele tem, que estaria ali em conjuntura, né, caminhando da mesma forma que o pensamento político que o Jair Bolsonaro tem para o Brasil hoje. Tá aí, portanto, o resumo da conversa do Paulo ali, né, com a bancada do Jornal da Manhã com o Marcos Souza. Riva, disse, portanto, que a tendência do apoio do Ratinho Júnior seria natural com o alinhamento de Bolsonaro, então fica subentendido, né, que há uma expectativa, embora ele tenha dito que não coloca na boca dele o apoio dos outros, tá esperando o Ratinho, mas fica ali subentendido que há uma afinação e uma expectativa de que o apoio venha para ele no cargo ao Senado. E também falou que não está assustado não com as pesquisas, que o pessoal que está hoje em dia no ponto de ônibus preocupado com a própria vida não está dando muita bola para resultado de levantamento eleitoral, que isso interessa muito mais ao campo político. Olha, o Paulo Martins, primeiro, se não me falha a memória, na primeira legislatura que ele participou, ele era suplente e conseguiu chegar, depois foi eleito agora, com votação própria, né, e chegou a segunda vez como deputado federal, certo? Então dá para dizer que é um segundo mandato dele aí. Por muito tempo esteve exposto em televisão, né, em outras emissoras, aqui também. Então, ele é conhecido sim no grande público. Quando você fala Paulo Martins, as pessoas sabem de quem nós estamos falando. Sabe que nós estamos falando do deputado federal Paulo Martins, do jornalista Paulo Martins, do comentarista Paulo Martins. Talvez para o grande público massivo que vai às eleições, ainda é preciso conhecer melhor quem é Paulo Martins. Isso é um fato. Porque você não vota só nas ideias. Pessoas votam em pessoas. E talvez seja esse o trabalho que ele tem que fazer. Sérgio Moro a gente sabe quem é. Álvaro Dias a gente sabe quem é. Quem são essas pessoas. Talvez seja esse o trabalho que o Paulo Martins tem que fazer a partir de agora.
para ser conhecido do grande público, que ele mesmo elencou como o principal entrave hoje das pesquisas para ele é não ser conhecido do grande público. Foi isso que ele falou na entrevista. Então vai ser necessário conhecer a pessoa. Quem é o homem, Paulo Martins? Quais são as ideias do homem, Paulo Martins? Quem é o pai de família, Paulo Martins? Esse tipo de coisa pesa numa eleição. Isso é considerado pelos eleitores de uma maneira geral. Agora, e ele está correto num fato. A eleição, de fato, ainda não começou. Na última hora, as pessoas decidem seus votos. Quase metade dos eleitores alegam isso, que decidem no último momento, na última semana. Vamos ver quem tá. O apoio do presidente da República, a declaração de voto do presidente da República nele, que é uma forma de apoiamento, pode trazer muitos dividendos eleitorais para o Paulo Martins. Porque o eleitor do Bolsonaro hoje, Riva, ele talvez não tenha acompanhado, né, a fala do Bolsonaro declarando o apoio. Quando assistir na campanha, isso deve ter pesa. Um peso de transferência de voto muito grande, né? Isso pesa, claro. Meu candidato é este aqui. Então, qual será o impacto do Bolsonaro apoiar o Paulo Martins aos olhos do eleitor do Bolsonaro? Porque o recorte de pesquisa também mostra que aqui no Paraná o Bolsonaro vence as eleições, exatamente. Lidera com folga, né, em números acima de 70%. Para o Paulo Martins vai pesar muito o apoio do presidente da República e o apoio do governador. Agora, para onde vai o governador, nós não sabemos ainda. Já foram até colegas de bancada, de trabalho e tudo mais, os dois. Um já foi patrão do outro. Tem uma série de coisas que você pode pesar, né? O Ratinho Júnior declarou que é Bolsonaro e Bolsonaro declarou que é Ratinho Júnior. Mas essa história de política, a gente sabe que nunca dá para dar como tiro certo. Não. É óbvio que eles já tiveram conversas, né? E você sente na fala do Paulo, e eu tô aqui dando um baita palpite, é que ele tá contando, sim. Embora não queira dizer claramente. Ele tem certeza do apoio. Isso, já conversou, porque dá a entender que há uma costura, é só um tempo do governador virar público para se sentir confortável e declarar o seu voto. Provavelmente depois que o Bolsonaro faça. É isso. E aí, você tem palanque, né, Rafa, para percorrer o estado? Porque senão ele vai ter que alugar outros palanques. Se vem essa declaração como uma chapa mesmo, ele tem palanque para percorrer o estado. Pois é, mas tem mãos para levantar em cima do palco, entende? Tem potencial de crescimento para o Paulo e ele conta com isso, que também fica obviamente muito claro ali, a rejeição baixa também, pelo né? conservadorismo do eleitor médio aqui do Paraná, pela afinação com o Bolsonaro, por a transferência de votos que deve vir do apoio do Bolsonaro e do Ratinho. E do Ratinho, como a gente sentiu ele conta uma com expectativa. O futuro. Exato. Porque ainda daqui estamos em julho, a campanha não engrenou. Agora, não é um páreo fácil, porque a gente tem realmente dois figurões aí, né? Assim, ó, se fossem 2 vagas pro Senado, Rafa, estaria mais fácil. Eu coloco, de verdade, aí pensando, se fossem 2 vagas ao Senado, uma delas, eu diria, uma delas é do Paulo Eduardo Martins. Uma é de renovação. Isso. Com certeza. Entende? Agora, como é uma vaga só, é como se você estivesse votando pra governador, entende? Sim. É um nome só que você vai escolher. Aí é claro que esse funil se aperta, fica um pouco mais complicado, mas a potencialidade de crescimento do Paulo Eduardo Martins, a partir do momento que o grande eleitorado não conhecer só o político, mas a figura Paulo Martins, tende a ser de crescimento. O Paulo é muito forte nas redes sociais, sempre né? Foi. Ele tem uma atuação muito forte nas redes sociais e também nas declarações e posicionamentos políticos muito afinados, né? Com o que a gente se convencionou a chamar de direita aqui, né? Uma direita mais atuante, digamos assim, né? Então ele tem exatamente esses posicionamentos. Pela fala dele, por exemplo, em relação à questão de liberdade de expressão e perseguidos políticos, você já começa a perceber que realmente é uma afinação total, né? Com o Bolsonaro. Lançou projetos ontem para você limitar, por exemplo, o que agrada muito ao paranaense. Há 9 anos, os ministros do Supremo, a um mandato de 9 anos, a terem mais de 50 anos de idade para se candidatarem, a virem do direito obrigatoriamente, a serem juízes. Então você vê que é um discurso afinado com o presidente da República e esse projeto de lei dele é justo. E também tem a questão, né, do Paulo é muito jovem, não é um figurão clássico assim da política como a gente acompanha. Também pode acompanhar de repente o desejo do eleitor conservador de uma renovação, manter as suas pautas representadas com outras figuras. De repente está insatisfeito com a atuação, por exemplo, existem muitas críticas aos nossos senadores de que eles votam tudo, mas propõem pouco e resultado trazem pouco também para o Paraná, né? A função do senador é isso, ele é o representante do Estado lá em cima, ele é a voz do Estado lá em cima, é uma casa revisora.
O que se faz na Câmara se revisa no Senado. O Senado é responsável pela aprovação de nomes, de embaixadores, mas de certa ministros. forma, embora seja revisora, tem muito mais prestígio e mais poder político. Um senador, quando bate a porta, entra. Isso. Um deputado federal tem que conhecer alguém para entrar. Por isso que se fala muito sobre a questão da atuação e dos resultados, né, que os políticos que estão ocupando a vaga de senadores representando o Estado trazem para cá, né? Então, qual é realmente o peso da bancada paranaense lá em Brasília, a força para lutar por questões importantes aqui para o Estado, o que tem feito o trânsito, de repente, com o governo para, enfim, garantir coisas importantes aqui para o Paraná. Existem muitas críticas em relação a isso, né? Por ser uma casa revisora. Por exemplo, o que foi mencionado na entrevista, sabatina de ministro do Supremo, né? Tem senador que nem apareceu. Foi. Deixou pra lá. E essa é uma função das mais importantes. Assim, ó. O que o Paulo Martins tem que olhar? Ele precisa ser conhecido nos grotões. Nos grotões do estado, nas cidades pequenas. Você fala Álvaro Dias, Sérgio Moro, todo mundo conhece. Ele precisa levar o nome dele a esse conhecimento também. E para o eleitor médio, para o eleitor típico brasileiro, a figura é mais importante do que a figura política. O ser. Quem é a figura Paulo Martins? Quem é esse personagem? Ele vai ter que levar isso para o grande público. E ao levar isso, vai se tornar mais conhecido e tende a crescer muito nas pesquisas, até porque tem baixíssima rejeição. Agora 11 horas e 54 minutos. Muito bem, reta final do jornal, vamos conversar aqui com os nossos ouvintes. Sabe que você estava falando assim, quem é o ser, tem que conhecer e tudo mais, e eu vou lembrar aqui de uma campanha eleitoral que o candidato ao Senado botou até o cachorro, você lembra o cachorrinho dele? Hugo Henrique, vou lembrar até o nome do cachorro até hoje. O cachorro do Álvaro Dias, que ele botava até o cachorro pra mostrar essa aproximação e tudo mais, né? Virou piada, mas deu certo, ele foi eleito do que ele anda, né, Riva? Todo mundo brincou com a história do cachorrinho que ele botou no horário eleitoral, que era um cachorro branquinho, bonitinho, mas deu certo, foi eleito. Sempre né? Sempre teve muito forte, né, com o Hugo Henrique. Hugo Henrique. Hugo Henrique, não, Hugo Henrique é sacanagem. Era isso. O Hugo Henrique, seu vira-lata, né? Se ficar bravo com ele, já demora. Não era vira-lata, não, todo bonitinho, o cachorro, uma gracinha. Mas é que eu fico bravo com a minha cachorrinha lá em casa, eu falo, sua vira-lata sem vergonha. Ah, entendi. Mas a sua não vai te dar voto, não. Nem adianta você querer. Não, ela vai lamber a câmera. Assim não vai dar, não. Muito bem. A gente vai acompanhar, obviamente, vai trazer pra você, tá, ouvinte, cobertura completa das eleições. Você sabe que aqui na Jovem Pan News Paraná, você vai conseguir acompanhar, obviamente, todos os detalhes, todos os passos. A gente já tá preparando tudo, inclusive hoje estão fazendo reportagem especial para contar direitinho para você como é que vai ser a nossa cobertura, né, na televisão, no rádio. Vamos ter muitas ações pela frente. Tá só começando, né, Riva?